Pois vemos que alguns pregadores e até mesmo grandes eruditos da palavra de Deus acreditam que assim como Deus permitiu que Moisés aparecesse no Monte Tabor, no Monte Santo, Deus também permitiu que, que Samuel viesse ali. Eu não creio, em hipótese alguma. Este espírito que aparece para Saul, invocado por esta médium, não é o espírito de Samuel, não é a alma de Samuel, mas sim o espírito perturbador. Por isso que eu fiz questão de citar alguns textos, né? O Espírito Santo saiu de Saul e ali abriu um vácuo para que o espírito perturbador viesse ali atormentar a Saul, trazer perturbação, né? Então quem é esse espírito que vem trazer perturbação? Quem é esse espírito que agora vem orientá-lo? Veja que ela faz as invocações, né? Alguns médiuns espíritas invocavam os espíritos da terra, e é bem comum nesta parte do Oriente eles fazerem covas na terra e invocarem espíritos. Os espíritos saem do inferno e vêm ali, invocados naquele local ali. Era-se sangue, era derramado, outras ervas alucinógenas, para que a médium pudesse invocar, ou coisa parecida. Em especial, com certeza foram abertas covas ali, e esse demônio saiu por esta cova, esse espírito perturbador, que era usado ali trazer perturbação a Saul, e ali começa, de certa forma, a reproduzir os juízos que já haviam sido determinados de forma profética pelo profeta Samuel. Veja no verso 13. Então o rei lhe disse: não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um espírito que vem subindo do chão. Os santos, quando morrem, vão para a glória, para um local mais alto. Lembra lá da parábola do rico e Lázaro, né? Veja aqui que está saindo da parte de baixo, do abismo, né? Vem subindo do chão. E ele lhe perguntou: qual é a sua aparência? Ela disse: vem subindo um ancião coberto com uma capa. Saul percebeu que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Veja como no Espiritismo, através das revelações, ocorre a sugestão. A capa que ele usava, que os profetas costumavam usar. José usava uma capa e ele teve sonhos proféticos. O profeta Aías, que profetiza a Jeroboão, também tinha uma capa. Os profetas tinham capas bonitas. Samuel também tinha uma capa. Lembra quando Ana confeccionou uma linda capa, uma linda estola? Ana confeccionava capas e eles eram identificados por capas. Então veja aqui no espírito, a bruxa está sugestionando, jogando links na mente de Saul para que ele caia na armadilha, na teia do satanismo e seja enganado. Veja que ele se prostra em rosto em terra. Os profetas eram muito, de certa forma, apreciados pelo povo, mas ele se prostra diante do demônio aqui. Sem contar que ele estava numa fraqueza terrível, ele não conseguia nem comer, de tanto medo e apreensão diante da guerra, da iminente guerra que haveria de acontecer. No verso 28:15, então Samuel disse a Saul: por que me perturbaste, fazendo-me subir? A parábola do rico e Lázaro diz que ninguém pode subir, mas veja que esse Samuel falso aqui, ele está subindo, né? Subindo para orientar os seres vivos, né? Saul respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim, e Deus se afastou de mim, e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. Você já notou que tem algumas pessoas que estão diante de alguns falsos profetas, e as pessoas ficam dizendo o que estão sentindo? Ficam praticamente declarando as suas condições para que os profetas possam trabalhar e trazer falsas profecias, porque a pessoa já está entregando o que está sentindo. A angústia, a perseguição, um problema dentro de casa, uma luta. As pessoas entregam de bandeja para o falso profeta, para o prognosticador, para o encantador, o que estão sentindo.
Vou te trazer uma orientação, hein? Não aprendi nem com o servo de Deus, aprendi com o rei Nabucodonosor. Se vocês magos têm poder de interpretar sonho, interprete o que eu sonhei, me diga o que eu sonhei e me traga a interpretação do sonho. E aí vemos que os bruxos ficaram com datas determinadas para serem mortos, porque não tinham o poder do onisciente. Somente Daniel, que tinha o Espírito do Altíssimo, o Espírito que perscruta até mesmo o que tem dentro da mente de Deus, poderia trazer o que Nabucodonosor tinha sonhado e a interpretação do sonho. Então, quando você estiver perto de algum profeta, fica quietinho e deixa a revelação do onisciente te trazer aquilo que você precisa ouvir. Se for exortação, que seja. Mas aqui o Saul está entregando de bandeja para o demônio atuar. Aí veja, no verso 16. Então Samuel disse, é o falso Samuel. Note que também aqui, quem está narrando, o escritor desse texto, vamos citar aqui que fosse Abiatar ou Zadok, ele vai se basear na narrativa oral dos dois soldados que acompanhavam Saul nesta experiência mística, né? Então Samuel disse, por que me perguntas se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? Está narrando com as mesmas palavras que Samuel narrou lá, né? Está no capítulo 15, no verso 16. O Senhor te fez como tinha dito ao meu intermédio. Olha, o Espírito se fazendo passar por Samuel. Pois o Senhor te rasgou o reino. Olha, igualzinho que Aías fez, igualzinho o que Samuel fez, né? Porque teve um momento que Saul implorou, não, Samuel, me honra entre os anciãos. Olha como ele queria só ser honrado ao lado de Samuel. Chegou a rasgar até a roupa do Samuel, né? O Senhor rasgou o teu reino da tua mão e entregou a Davi, o teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste ao Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque. Tanto é que Samuel é que rasgou com a sua adaga os amalequitas, né? O Amaleque que estava ali, né? E aí veja, no verso 19. Contigo o Senhor também entregará Israel na mão dos filisteus amanhã. Tu e seus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. Isso não aconteceu no dia seguinte. Peguei alguns documentos históricos que comprovam até 16 dias depois dessa circunstância, o que foi tempo suficiente para Saul se arrepender. 16 dias, não foi amanhã, mas de forma redundante isso aconteceu. Mas entre aspas, nem todos os filhos de Saul morreram, né? Armone não morreu, Isbosete nem Mefibosete morreram por conta desta batalha ali em Megido. Imagine quando o espírito que intencionava matá-la, aquele espírito de perturbador, entregou aquilo. Imagine como Saul ficou ali extremamente abatido. Serei derrotado. Vemos que a profecia tem por finalidade orientar, exortar para construir o propósito de Deus. Veja que este espírito deste falso Samuel, esse espírito perturbador, atingiu seu intento: destruir o primeiro rei de Israel. Isso não me alegra nem um pouco, porque é triste ver alguém que tinha tudo para dar certo, um homem escolhido segundo o coração de Deus, nos serve de orientação para a nossa vida, para não sermos destruídos, né? E aqui está, você vai estar morto. Esse espírito perturbador que acompanhou toda a trajetória do reinado de Saul estava atingindo seu intento. Você vai morrer em batalha, eles vão te matar. Veja no verso 20 como ficou, para ficar mais claro os sentimentos e a reação de Saul diante desse espírito perturbador. Imediatamente Saul caiu estendido no chão, tornado de grande medo. Mais uma vez ele tem medo. Quando ele viu o gigante filisteu desafiando o exército de Israel, quando ele viu o poder militar dos filisteus, e agora diante daquele espírito perturbador que dizia que você vai encarar a morte, você será morto, por causa das palavras do espírito perturbador de Samuel, e perdeu as forças, pois não havia comido nada o dia inteiro e a noite inteira.
Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo tão perturbado, disse: a tua serva te obedeceu, arrisquei a vida e atendi ao que pediste. Agora ouve também tu as palavras da tua serva e permite que eu te sirva um pouco de comida, para que tenhas força quando fores pelo teu caminho. Viu? Algo interessante aqui. Em nenhum momento, até mesmo a médium espírita orienta: busca o teu Deus, né? Se arrepende. Não, buscou como uma pessoa impenitente, que ganha dinheiro fazendo encantamentos, bruxaria, invocando espíritos de mortos. Veja que situação. Muitas vezes alguns pregadores não percebem isso. O que vemos aqui são pessoas impenitentes fazendo mal. Saul agora está cego ali, vai persistir na sua impenitência. Ele não se aproxima de Deus diante do da iminente morte, do iminente juízo e do reino que lhe seria tirado. Veja que ela recebe um bom pagamento, né? É muito comum nós vermos que na Idade Média e também na Idade Antiga se armazenava ali o melhor animal, o bezerro, o melhor boi, se preparava para uma grande festa, para um convidado importante. Imagine que Saul deve ter pagado muito bem ela. Ela preparou ali o bezerro da engorda e deu a refeição ali para Saul e para os seus 2 servos. Deve ter ganhado uma boa quantia em dinheiro, mostrando que são mercenários, esses que agem com essas práticas abomináveis diante do Senhor. E aí Saul vai encontrar a morte alguns dias depois. Que lição preciosa de vida nós estamos tendo para não sermos enganados. O diabo, ele coloca a maquiagem, né? Veja o mercado editorial. Mercado editorial, eu já nem entro dentro de grandes livrarias. Grande parte delas já estão falidas, porque elas trabalham, em sua grande parte, com um percentual de livros marxistas, esquerdistas, progressistas e, em especial, livros da New Age. 99% do mercado editorial das grandes livrarias hoje só trabalham com esses livros. Nós temos que ser criteriosos nos livros que vamos ler. Praticamente hoje eu não invisto um centavo sequer nesta grande indústria de livros, mercado editorial, desses livros marxistas, espíritas. Não gasto um centavo sequer, nem Rede Globo eu não assisto, nem filmes mais da indústria hollywoodiana. Veja o investimento altíssimo e elevado que a indústria hollywoodiana, até mesmo a Rede Globo, propagam por meio de seu entretenimento. Vemos adultério, fornicação, agendas abomináveis diante de Deus, rebeldia, romantizando o pecado, romantizam o pecado, em especial a prática do espiritismo. Em especial, nesses últimos dias, há uma preparação preditiva que está sendo implementada, preparando os incautos, os cegos, para contatos imediatos do 3º grau, dizendo que existem planos dimensionais, criaturas e seres de planos dimensionais que querem vir ajudar e aperfeiçoar os seres humanos. Veja o engodo está sendo preparado diante dos nossos olhos e muitos não se perceberam disso, já estão envolvidos, vão para o meio do mato caçar duende, conversar com o espírito da natureza. Se valoriza mais um vegetal, se valoriza mais um animal do que o homem, do que crianças que são a coroa da glória de Deus. Se valorizam mais conversar com espíritos preservadores da natureza. É o espírito do engodo, o espírito verde, as agendas verdes malignas estão sendo implementadas. Não quero com isso dizer que nós não temos que cuidar da fauna e da flora. Deus nos deu ordem de cuidar da terra, de administrar bem sobre a terra, mas em hipótese alguma a fauna e a flora devem ser veneradas em